Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária do Executivo. Temos antes da ordem do dia. Alguma questão? Se os vereadores queiram colocar. Sim. Temos algumas questões. A primeira está relacionada com o voto de louvor que foi hoje publicado em Diário da República relativamente ao Dr. Cabrita Grato. Gostaríamos de propor à Associação do Município ao mesmo, dada a importância da participação pública do Dr. Cabrita Grato na organização dos serviços de saúde na região. Sim, claro que sim. Aliás, nós fizemos as homenagens em devido tempo, nomeadamente num evento que temos organizado já com 8 edições, que foi, por exemplo, o Constal Cali Vozela, e fizemos uma homenagem nesse mesmo evento, e disse, e o município referiu também, quando da sua partida, do seu trabalho no âmbito da saúde, mas também neste domínio de participação cívica, associativa, e também de muita interação com o Executivo Municipal de Vozela. E, naturalmente, tudo que seja relevar a sua memória e o seu percurso, associamos e estamos completamente receptivos a tudo o que são esses momentos. E foi uma perda muito grande para a saúde, para a região, também para o nosso concelho. Okay. Muito bem, estamos então aprovado por unanimidade a proposta, e associamos também com esta nota que acabei de dizer e aquilo que foi esses momentos que a gente também já relevou. Mais alguma questão? Sim. O segundo momento diz respeito a um ponto de ordem que gostaríamos de colocar em ata. Aliás, na última reunião pública pedimos que o mesmo fosse incluído, a última reunião pública, a 9 de dezembro, que diz respeito à análise do regulamento das viaturas municipais. Sim. Enviámos a nossa proposta de regulamento. Certo, está no gabinete jurídico, faremos a análise logo também haja o parecer, não é? E a proposta. Eu ia sugerir o seguinte. Ia sugerir que ele viesse à ordem de trabalhos e que deliberássemos enviá-lo ou não para o gabinete jurídico. Acho que não seria foi mais ao contrário, adequado. o procedimento é ao contrário. A proposta é analisada juridicamente, quando tiver em condições, é integrada na ordem de trabalhos e é votada. Nada é nesse consta sentido no regulamento relativamente a esse circuito. Consta no regulamento, é o que é proposto e a documentação que é remetida. Sim, mas a integração na ordem de trabalhos é considerada, mas também é verificada pelos serviços competentes. E é assim que é o procedimento que adotamos. Pronto, e acho que é correto, porque tem uma análise jurídica que temos que estar confortáveis para analisar. Pode, este e outros, estou a dizer deste e de outros documentos. E concordamos que ela deva ser objeto de análise jurídica, embora seja uma proposta consubstanciada nos regulamentos em vigor no país. Certo. Entendemos que esse envio não deve ocorrer antes de ele ser apresentado à ordem de trabalhos, tal como termina o regulamento. Portanto, enviámos o ponto para a discussão, propusemos o ponto, enviámos a documentação. Eu integrarei na ordem de trabalhos. Provavelmente depois, por lapso não foi incluído. Não é por lapso. Vai ser incluído logo que o gabinete jurídico se pronuncie nos termos que a gente costuma adotar, que é análise jurídica e a seguir é feita a análise política e votada. Não é isso que está no regulamento. Não é isso que está no regulamento. Não tenho nada mais a acrescentar relativamente a isso. Mais algum ponto? Não, nós temos que trabalhar tendo por base no regulamento. E estamos a agir numa circunstância e em que medida, em que artigo é que está a incumprir no regimento ou no regulamento? O artigo determina que aquilo que é proposto pelos vereadores deve ser levado à discussão. Certo. E não está em causa isso. E não, em nenhum momento, o regulamento estabelece, o regimento estabelece que tem que haver uma análise prévia. E diz que não deve ser analisada previamente. Senhor Engenheiro,
Ó Sr. Engenheiro, Quem nós define, até concordamos, desculpe lá, não vai interromper. Não vai a interromper. ordem de trabalhos, quem Ó, a Sr. propõe Engenheiro. e quem a decide é o Presidente de Câmara. Não, isso E, não é portanto, eu verdade, vou- isso contraria o Mas regimento. está bem, mas faz favor de me dizer Não qual é é o artigo. verdade. Onde é que isso é dito que não pode ser assim? Na proposta de regimento que foi Então, diga-me o artigo, se faz favor. apresentada ao... Faça favor de me Então, eu evocar já qual lhe é o digo. artigo. Eu já não, lhe faz digo. favor. Eu já lhe digo. Tudo bem. Isto é uma questão de legalidade. Isto é inacreditável. Por isso, é isso Não dá. que eu Não dá estou para a. trabalhar. É É questão de precisamente. legalidade, isto não há interpretações pela Ninguém negativas. discorda, É pela ninguém maioria. discorda que seja enviado para o gabinete Nunca. jurídico, não é isso que está em causa. Pronto, Não mas podemos nós estamos estabelecer juntos. à partida que há uma regra, e a regra é: os vereadores apresentam com determinado prazo e com uma determinada antecedência um tema que querem ver discutido Certo. e enviam a documentação atinente à discussão desse ponto. Foi o que fizemos. E Há nós 4 enviamos. reuniões atrás. Tudo bem. Como eu lhe digo, e não está nada em causa, é no sentido de. O procedimento que estamos a adotar é. Os documentos são analisados pelo Gabinete Jurídico e a seguir vêm para discussão e votação política. Pronto. Pois, mas esse não é um procedimento com o qual Faz favor. não então, só diga-me nós não diga-me concordamos, no não regimento. concordamos Tudo como bem, não está no não regimento. Como não está no regimento. E nós não podemos inventar à medida que Não, nos dá a gente jeito. não é inventar, sempre foi assim. A senhora é que está a dizer e a procurar criar uma nova forma de atuação. E eu tenho-me pautado ao longo destes anos por esta metodologia e nunca foi questionado. E nunca se verificou algo de incumprimento legal. Portanto, queria só que me dissesse no regimento onde é que isso não está explícito e claro. Podemos Esta saber já atuação. agora, já que Artigo estamos 8º, período de ordem do dia. Sim. Cada reunião terá uma ordem do dia estabelecida pelo Presidente. O Presidente Certo. da Câmara deve, no entanto, incluir nessa ordem do dia Sim. os assuntos que para esse fim lhe forem indicados por qualquer vereador, Certo, não está desde que claro. sejam da competência da Câmara e o pedido seja apresentado por escrito com antecedência mínima de 5 dias úteis Tudo em bem. relação à data da reunião. Certo. Tudo bem. Feito. Está tudo bem. A ordem do dia deverá ser elaborada e disponível para todos os vereadores com antecedência de pelo menos 2 dias úteis em relação à data da reunião. Esse e outros todos os pontos. Pronto, O mas que eu não- lhe digo, e volto a se dizer à estamos a senhora trabalhar com o vereadora, regimento, é com esse regimento que estamos Tudo a bem, trabalhar, mas o para o que- bem e para o mal. não é para o bem, para o mal, é para tomar decisões. O que eu lhe estou a dizer é, sempre adotámos este procedimento e nunca foi Mas questionável e acho que é cauteloso. não vamos adotar esse procedimento. Esse procedimento desrespeita a posição dos vereadores que fazem propostas de pontos de ordem do dia. E os quando são assuntos- feitas as propostas de pontos de ordem do dia e o regimento estabelece que há uma regra e que 5 dias depois elas são incluídas, mesmo que seja para irmos e para acompanharmos a decisão do senhor engenheiro, que era o que iríamos fazer, Sim. elas devem ser incluídas nos pontos de ordem. Aliás, Vão ser incluídas. eu mesma questionei por que motivo, na primeira reunião, de 9 para 23, salvo erro, de 9 para 23, por que motivo é que não estava incluída? Porque a documentação chegou mais tarde. Tudo muito bem. Então será na próxima. Virá 23, na próxima. 29, 13. 23 e 29 de dezembro, 13 de janeiro. Portanto, acho que aguardamos todos que na próxima Ok, reunião esteja claro que sim. disponível. Certo. E virá à reunião. É desnecessário isto. Mas há uma questão. Haverá Força, por favor. Haverá aqui uma situação, primeiro, relacionada com a pista ciclocross. O que eu gostaria de questionar é, Com o percurso. onde foi feito o percurso ciclocross, que já decorreu, e, portanto, tendo tido o protocolo com o BTT e por aí fora, o facto é que já decorreram cerca de 30 dias e a pista continua, portanto, com toda a delimitação, as fitas de plástico, todo o trajeto, portanto, sem que até ao momento haja sido removido, portanto, constitui até Uma violação do protocolo. incumprimento do protocolo, nos termos do qual, portanto, os beneficiários do mesmo se comprometeram à respectiva limpeza. Portanto, Certo. acho que é algo que urge, Claro. até estamos na altura do inverno e, portanto, isto depois pode levar à propagação deste tipo de resíduos. Sem dúvida. Pronto. Estou de acordo. Segunda questão, Certo. prende-se com a rotunda em Queirá, desde que ela foi implementada, portanto, já há largos anos, ainda não foi concluída, e apesar de não ter sido concluída, penso eu, ou seja, não sei qual é o que é que o município tem estabelecido para lá colocar, a verdade é que estão lá os tubos ao ar,
Não obstante esse facto, nota-se que a mesma está, portanto, desgastada, está deteriorada numa das, portanto, extremidades, fruto dos veículos pesados, que não conseguem, portanto, fazer a manobra e, portanto, passam por cima dela e, portanto, já danificou os lancis. Isto já perdura há largos meses, se não anos. O que eu gostaria de saber é o que é que o município tem previsto para retificar esta situação e, não obstante, gostaríamos também de requerer, portanto, o acesso a todo o processo e procedimento de expropriação, as respectivas parcelas, todo o processo de arquitetura da mesma, ou seja, toda a documentação atinente à rotunda em causa. Sim. Relativamente ao espaço, está previsto levar um lettering identificativo da freguesia. Essa é a proposta. E por isso é que tem lá aquela tubagem para ser iluminada e poder também ter as passagens subterrâneas, digamos assim. E, portanto, a documentação será facultada àquela que está a solicitar, mas o objetivo daquele local é colocar, como disse, esse lettering identificativo da freguesia, e foi nesse sentido que acho que até a proposta já foi solicitada e deve estar em desenvolvimento, mas agora não consigo dizer os pormenores. Quanto aos lancis, de facto, eu acho que isso também já foi identificado, haver ali uma certa correção ou criar uma zona intermédia de poder haver sobreposições, portanto, ainda assim, no sentido de poder ser corrigida a qualquer coisa, certo? Sim, mas ainda assim mantemos, portanto, o propósito e o pedido Queremos de queremos, portanto, ter acesso a todo o processo. Sim, sim, se não houver nenhuma objeção, não, claro, mantemos essa certo. E faremos chegar por escrito o pedido. Muito bem. não só a informação do projeto de obra, mas também a da expropriação no entorno Parcelas, montantes, tudo. Ok. Muito obrigado. Era só. Penso que... Muito bem. Então, vamos entrar no período da ordem do dia. Temos duas atas de duas reuniões para apreciar e aprovar. Há uma questão relativamente ao conteúdo. Há duas, mas são de menor importância. Já Sim. falei com o Palma e no final, se não se importasse, da minha parte estão aprovadas, porque fui eu que estive presente, só gostava de incluir duas ou três questões menores. Mas é de texto ou de... É de texto. Há lá Umas gralhas. uma gralha, Ok. nada de mais. Eu naturalmente não voto, não estive Pois, presente certo. em ambas, portanto, estes Muito pontos bem. não poderei. Muito bem, então posso colocar as duas em simultâneo à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada por unanimidade com a ausência do Sr. Vereador. O ponto terceiro é um plano de reação ainda terceira, digamos assim, terceira geração relativamente à pandemia, Covid-19. Fizemos já tomamos duas decisões e implementámos dois planos de reação, digamos assim, minimizando aquilo que tem sido o impacto nas várias áreas setoriais, associativa, cultural, social e também das famílias e das empresas. E, portanto, há uma proposta que apresentamos no sentido de poder ainda prolongar, porque a pandemia ainda não está, infelizmente, ultrapassada, e eu pedi ao Vice-Presidente, ao Dr. Carlos Oliveira, para fazer a apresentação do documento e da proposta que temos aqui para análise. Boa tarde a todos. Antes de mais, desejar um bom ano, isto ser a primeira reunião em que estamos juntos neste ano de 2022. Portanto, como o Sr. Presidente disse, este é o terceiro plano de reação. Portanto, temos um em 2020, outro em 2021 e agora um novo em 2022, que apresentamos aqui mais duas dezenas de medidas de apoio às famílias, às coletividades e às empresas. Destacando aqui, obviamente, algumas dessas medidas. Portanto, o documento foi enviado, eu julgo que devem ter verificado, e destacaria aqui a questão do apoio às EPSS e outras entidades que prestam serviço público, nomeadamente, e desde que portanto, nós sabemos a situação financeira em que principalmente quem presta serviço social se encontra, portanto, a situação financeira destas empresas face ao aumento de despesas e não ao aumento de receitas tem acarretado aqui algum desequilíbrio nas suas contas e podemos aqui, sempre que se mostre necessário, dar aqui algum apoio, nomeadamente com a distribuição de EPIs, eventualmente, se for necessário, algum subsídio, como já se fez no passado. E depois,
a redução de 50% das tarifas de água, saneamento e resíduos sólidos também a estas instituições, quer às instituições sociais, quer às culturais, quer às desportivas, para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022. Também a redução de 50% das rendas sociais habitacionais que são devidas ao município nos meses de março, abril e maio. Destacaria também aqui a questão do que pretendemos começar, na sequência da aprovação da Estratégia Local de Habitação, o início da implementação desta Estratégia Local de Habitação, bem como a criação de bolsas de mérito para alunos que sejam residentes e matriculados no nosso concelho. Por outro lado, aqui a redução de 50% do tarifário dos pedidos de ligação de abastecimento público de água e também dos ramais de saneamento de águas residuais, portanto, durante todo o ano. Por outro lado, na área da atividade económica das empresas, aqui a questão da isenção das taxas municipais devidas por esplanadas e por publicidade aos estabelecimentos comerciais, excetuando aqui, como é óbvio, todas as questões das instituições bancárias e de crédito. Nós sabemos que a questão desta atividade da restauração, dos comércios, tem sido difícil. Por outro lado, a redução de 50% do pagamento das taxas urbanísticas às empresas que se instalem ou venham a reforçar a sua atividade no concelho de Lousela e que, obviamente, venham a criar emprego, e também uma medida que já vinha sendo feita no passado, a isenção dos designados terrados nas feiras e mercados municipais, portanto, todos os feirantes e quem vende no mercado também isentamos o pagamento das taxas durante o ano de 2022. Muito bem, são 25 medidas e este é um resumo, muitas delas não foram aqui aprofundadas, mas que são replicadas até dos planos de reação anteriores, e esta proposta que temos a apresentar e que vai contribuir para minimizar aquilo que é mais um momento difícil que se vive relativamente à pandemia. Alguma questão a esclarecer ou a pedir informação? Não. Podemos colocar à votação? Sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Também o ponto 4º, o Plano Municipal de Defesa Floresta contra Incêndios, também pedi ao Sr. Vereador, se não se importa, para fazer uma explicação resumida relativamente à proposta e àquilo que é o documento que temos que votar. Portanto, o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios é um documento que já vai na, salvo erro, o terceiro Plano Municipal de Defesa que temos. Portanto, vai ter um período de abrangência mais largo que os anteriores. A anterior legislação diria que o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios tinha vigência de 5 anos. A atual legislação diz que o Plano Municipal de Defesa da Floresta terá uma vigência de 10 anos. Portanto, irá vigorar para o ano, assim que for concluído, obviamente, teremos que vigorar entre o ano 2022 e o ano 2031. Portanto, o plano foi elaborado pelo Serviço de Gabinete Técnico Florestal, pelo Serviço do Município, obteve, obviamente, com um estreito acompanhamento pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Foi aprovado em reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios em agosto de 2021, foi enviado para as entidades, nomeadamente para o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que tem que emitir parecer vinculativo ao plano para poder seguir os trâmites seguintes. E hoje o que se traz aqui é uma primeira, digamos assim, uma primeira aprovação do plano para o sujeitar a um período de discussão pública que tem que ser no mínimo 15 dias, portanto, normalmente nós costumamos colocar 15 dias úteis o plano em discussão pública, para depois ser novamente aprovado pela Câmara Municipal e finalmente pela Assembleia Municipal. O que este plano é dividido em dois cadernos, de acordo com a estrutura obrigatória do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o caderno 1 e o caderno 2, e anualmente é feito e aprovado normalmente no mês de abril um terceiro caderno, que é designado pelo Plano Operacional Municipal, que estabelece, portanto, prepara a época mais crítica neste âmbito da defesa da floresta contra incêndios. O caderno 1 é um caderno mais de diagnóstico, em que tem toda a informação base. O caderno 2 é mais um caderno de plano de ação. O caderno 1 desenvolve temas como a caracterização física, a caracterização climática, a caracterização da população, a caracterização da ocupação do solo e de zonas especiais que possam existir, e faz uma análise do histórico e da causalidade dos incêndios florestais no período da última década, digamos assim.
A caracterização física, a climática da população é mais ou menos conhecida por todos. Ao nível da caracterização da ocupação do solo e das zonas especiais, dizer-vos que o território, de acordo com as últimas cartas de ocupação do solo que nós temos, que datam de 2018, é que de 2018 também disponível pela Direção-Geral do Território, 63% do território do Concelho de Vozela é ocupado por floresta, 17% por agricultura, 14% por áreas incultas e 5% por áreas sociais ou urbanas. No âmbito da análise do histórico e da causalidade de incêndios florestais, fazer aqui algumas breves notas, dizer que, excluindo o ano 2017, que foi aquele ano atípico, que teve um grande incêndio que dizimou o Concelho de um lado, quase de um lado ao outro, com exceção da freguesia de São Miguel do Mato, o número de ocorrências entre 2010 e 2013 andou sempre entre as 30 e as 70 ocorrências ano. De 2014 a 2020, entre 10 a 20 ocorrências ano. Portanto, nota-se aqui uma tendência de diminuição do número. Permita-me interromper, eu não percebi, e se me puder repetir, parece-me que mencionou incêndios em São Miguel do Mato. Não, exceto São Miguel do Mato. Exceto 2017. Pronto, é isso. Foi, desculpe, 2017, exceto São Miguel do Mato. Ok, eu percebi. Mas a última parte de São Miguel do Mato. Não. Não. Ano 2017, A incêndio grande. totalidade andou à volta de São Miguel do Mato. Entrou em todas as freguesias, menos em São Miguel do Mato. É do santo. Exatamente. Mas como estava a dizer, portanto, verifica-se aqui uma tendência de diminuição do número de ignições ao longo do tempo. Também, outro facto da análise destes dados que é importante é que, normalmente, numa média de 4 em 4 anos, há um grande incêndio. Portanto, que consome áreas normalmente superiores a 1000 hectares. Em termos médios, a área ardida tem vindo a diminuir também, o que se justifica aqui por uma primeira intervenção, essencialmente dos bombeiros, mas também das outras equipas, sapadores florestais e da equipa da Câmara, uma primeira intervenção cada vez mais rápida, o que se torna cada vez mais eficaz no combate. Por outro lado, em termos de distribuição geográfica, verifica-se que há bastante irregularidade, isto é, os incêndios das ocorrências são em quase todas as freguesias do concelho. Destacando-se aqui, ao nível do número de ocorrências, as freguesias de Campia e a união das freguesias de Câmara, Carvalhal e Penilhas. Em número de área ardida, há aqui um destaque para Campia, que tem, em termos médios, mais área ardida. Depois também há aqui pormenores que se poderá, numa análise mais pormenorizada do documento, que se pode verificar que há 2 dias, que é o 15 de outubro e o 20 de agosto, em que esses 2 dias representam, nesta década, mais de 92% da área ardida. Portanto, o 15 de outubro e o 20 de agosto. Portanto, estes 2 dias representam, em 10 anos, mais de 90% da área ardida. Mais de 92%. Por outro lado, também, do total das ignições destes 10 anos, 86% das ignições têm menos do que 1 hectare de área ardida. Portanto, são pequenas ignições, os bombeiros, as forças atuam com rapidez e abafam o incêndio. Portanto, este número de ignições, portanto, não tem, a área consumida não tem especial relevância. Por outro lado, 1% das ignições representa mais de 99,3% da área ardida. Portanto, 1% dos fogos dão mais de 99% da área ardida durante a década inteira. Quer dizer que são estes grandes incêndios, a combinação dos vários fatores, a topografia, o calor, a ausência de água, todas essas questões fazem com que este 1%, este número muito pequeno de incêndios, tenha uma área ardida muito grande. Ao nível das causas, portanto, a entidade que gera esta investigação, portanto, as forças policiais, dizem que temos, o principal são as causas intencionais, portanto, 49 ignições, 32% ações de negligência, seguido pelos reacendimentos e, por último, causas desconhecidas e causas naturais. Depois, no caderno 2, que é aquele que eu disse que seria mais aquela questão do plano de ação, este caderno 2 tem aqui, portanto, enquadramentos no âmbito do sistema de gestão territorial e do sistema de defesa da floresta contra incêndios,
tem também a análise do modelo de combustíveis, a análise da cartografia de risco e as prioridades, as áreas das prioridades de defesa no território. Aqui falando na perigosidade, dizer-vos que o Conselho tem uma perigosidade muito baixa, cerca de 17,5% do território está em perigosidade muito baixa. Em perigosidade baixa temos na ordem dos 20%, a perigosidade média 28%, perigosidade alta 17% e perigosidade muito alta 16%. Portanto, combinando aqui os dois fatores, perigosidade alta e muito alta, temos 1/3 do território que está em risco elevado ou muito elevado. Isto depois condiciona estas duas classes de incêndio, de risco de perigosidade de incêndio, que são traduzidas depois graficamente e que se vertem numa planta, que é a carta de perigosidade, também fazem parte dos condicionantes do PDM, em que não é permitido construir nestas duas classes de espaço. Portanto, 1/3 do território, portanto, isto é um modelo matemático, combina a topografia do terreno, declive, o histórico de incêndios e a ocupação do solo. Portanto, isto, um algoritmo que é feito de computador, portanto, são cruzadas essas três variáveis e 1/3 do território está, portanto, aparece a laranja e vermelho no mapa, como não se possa, obviamente, construir. Este caderno, depois tem, este caderno 2, do plano de ação, tem 5 eixos. O primeiro eixo é designado para o aumento da resiliência do território. Só para me situar, a página das faixas de alta ou baixa perigosidade. Pois. Não sei. Como é que se chama o Pode mapa? estar no índice. Mapa de carta de perigosidade de incêndio. Então, acho que já lhe consigo isso. Caderno 2. Eu tentei localizá-la, como ele é extenso, são 95 páginas, estava aqui a... Cá está. É na 9, Qual é a talvez? 9, exatamente. É possível. Página 9, é esse mesmo. Página 9. Portanto, nós estamos a falar, só para ilustrarmos um bocadinho melhor aquilo que... Na página 9, Exatamente, certo? correto. Portanto, Sim. temos aqui o nosso mapa. Eu sei que soubesse mais. Portanto, essas áreas que estão a laranja e a vermelho Ok, então são as estamos, manchas de perigosidade alta e muito alta. estamos a falar, sobretudo, de Alcofra, A zona de montanha. a zona alta de Alcofra, Câmara e Carvalhal de Vermilhas, Fornel do Monte, uma parte em Campia, aqui uma parte em Ventosa. certo? É a combinação dos três fatores que disse. Portanto, o declive, A carga a carta de combustível. ocupação do solo, a carga Sim. de combustível e o histórico dos incêndios. Ok. Portanto, só para verificar, depois também dei um bocadinho a falar, esta mancha aqui entre Carvalhal de Vermilhas e Alcofra é a nossa zona prioritária de defesa. Porquê? E fiscalização também. Porque é esta área que arde sistematicamente, quase todos os anos. Portanto, e os grandes incêndios passam sempre aqui nesta faixa vermelha. Pronto. Sempre começam. Só tinha uma questão. Este apuramento é à data. Este apuramento é a data, sim. Portanto, este apuramento é à data, vigorará durante os próximos 10 anos Exatamente. e impedirá a construção nestes segmentos. Exceto dentro destas manchas, se houver espaço urbano, aí não se aplica a perigosidade de incêndio. Portanto, a mancha está espalhada, não necessariamente ininterruptamente. É isso? Exatamente. Ok. Isto porque temos Fornel do Monte, que é uma freguesia que tem tido edificado novo pela proximidade à A25, pelos acessos facilitados, tem tido capacidade de atrair famílias e jovens para habitar, não seria, quer dizer, teríamos que pensar aqui em medidas que pudessem colmatar essa perigosidade e garantir que a freguesia continuaria a crescer. Sim. O mesmo para Alcofra e o mesmo para Carvalhal de Vermilhas, que está desertificado e que gostaríamos de contrariar. Há aqui uma questão que é, isto prevê-se que seja para 10 anos, mas também nada impede Que não o plano seja não seja revisto. revisto daqui a Ok. 2, 3 anos. Não alterar isto. Não tem qualquer problema. Portanto, já agora só uma questão. Para diminuirmos esta mancha a vermelho no mapa de perigosidade, o que pode ser feito é estabelecer as tais medidas, as tais faixas de defesa. Só conseguimos mexer num fator dos três. Portanto, nós no declive não conseguimos mexer porque Claro, está lá. obviamente. No histórico de incêndios também não conseguimos mexer porque é o histórico, ardeu ou não ardeu.
É o o terceiro é o combustível. combustível que existe. Portanto, Ok. se houver carga de combustível, se nós a retirarmos, conseguimos diminuir o risco. Portanto, são nas três variáveis, só conseguimos mexer numa. Ok. Depois também teria aqui algumas questões, mas eu deixava primeiro que o Sr. Vereador acabasse, depois... Ok. Depois, ao nível dos eixos estratégicos, como estava a dizer, este caderno tem 3 eixos estratégicos que são definidos também no guião para fazer o plano. Eixo 1, aumento da resiliência do território aos incêndios florestais. Aqui temos como objetivo promover a gestão florestal e intervir preventivamente em áreas estratégicas. Portanto, temos aqui a proteção do interface urbano-rural, o urbano-rural-florestal. Cada vez, portanto, os modelos de gestão do território mais antigos diriam que nós tínhamos a aldeia, a seguir à aldeia tínhamos uma área agrícola e depois é que tínhamos a floresta. A área agrícola está a desaparecer e a floresta está a começar a crescer para cima das aldeias. Portanto, é este interface entre o urbano e o rural que nós temos de proteger. Portanto, a área prioritária de defesa tem que ser as pessoas e os seus bens prioritários. A redução dos combustíveis, isto consegue-se fazer através das redes primárias, redes secundárias, mosaicos, faixas aglomerados, edifícios, zonas industriais, parques de campismo. Temos aqui também a rede viária e, bem, a rede de pontos de água. O eixo 2 tem a ver essencialmente com as ações de sensibilização e fiscalização, aos sapadores, aos vigilantes, a todas as pessoas que atuam nesta matéria. Temos, por exemplo, a questão da Semana Florestal, que se costuma fazer com Oliveira de Frades e São Pedro Sul, Semana Florestal de Lafões. Temos a definição das áreas prioritárias de fiscalização e vigilância, como disse há bocadinho, esta ligação União das Freguesias, Câmara Carvalhal, Vermelhas, Alcofra, é a nossa zona prioritária que é ali que temos que incidir sobre essa área. E depois, no eixo 3, temos o eixo da melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos resíduos. Portanto, temos aqui a articulação dos sistemas de vigilância e detecção de primeira intervenção, as ações de rescaldo e de vigilância, portanto, a estruturação dos sistemas integrados, quais são os locais estratégicos de estacionamento, como é que nós vamos dividir em termos de vigilância, como é que vamos dividir em termos de primeira intervenção. Isto depois é feito tudo de forma mais pormenorizada, como disse, naquele terceiro caderno que é aprovado anualmente, sabendo quais são os meios que cada entidade vai ter à disposição para colocar no território, nos vários eixos, quer da prevenção, quer do combate, quer de bombeiros, GNR, Câmara, sapadores florestais, faça a reunião e a articulação de todos esses. O quarto eixo tem a ver com a recuperação e a reabilitação dos ecossistemas. Obviamente, quando há uma área ardida, é preciso pensar nessa questão, portanto, é preciso recuperar e reabilitar os ecossistemas, portanto, a avaliação dos impactos causados e a implementação de estratégias, quer de curto, quer de médio e, eventualmente, de longo prazo. Quais são as necessidades potenciais de ações, quer de emergência, quer de reabilitação, obviamente de forma a evitar a degradação dos recursos e das infraestruturas. Portanto, é preciso promover o controle da erosão, proteger as redes hidrográficas, fomentar a defesa das infraestruturas e dos habitats. E, por último, o eixo quinto, que é a estrutura, adaptar a estrutura orgânica, adaptar a estrutura orgânica de forma eficaz, o mais eficaz possível e de forma funcional. Portanto, é preciso, estão elencadas as competências de cada entidade, em cada um dos eixos, portanto, de que forma a Comissão de Defesa da Floresta funciona, quais são as competências da Câmara Municipal, quais são as competências da GNR, quais são as competências dos bombeiros voluntários, quais são as competências dos sapadores, estará tudo elencado neste programa. E propomos, portanto, obviamente, este projeto, ou este plano municipal, foi debatido com todas as entidades da Comissão Municipal de Defesa, já tem parecer vinculativo do órgão competente, do ICNF. Este é o plano que foi noticiado durante o verão para envio ao ICNF, que estaria ainda a ser concluído. Foi enviado em agosto. Exato, está sanada essa questão, já temos o parecer vinculativo, aguarda unicamente a consulta pública, 15 dias depois é dado como aprovado
que a Assembleia Municipal para fechar. Pronto, obviamente sim. E posteriormente entra em produção, em vigor, durante o período de 10 anos, se não houver ações de revisão, certo? Correto. Podem ser quer da parte do ICNF, quer do município. Não. Tem que ser sempre A nossa feitas iniciativa. Comissão Municipal. Portanto, podem dar sugestões. O ICNF faz parte da Comissão Municipal de Defesa, que é o órgão Sim, que sim. supostamente elabora o plano, é uma das entidades que lá está, e teremos que correr novamente todos os passos. Ok. Só tinha essa O questão. Sr. Vereador tinha uma questão. Tem três questões. A primeira prende-se, portanto, Acho que eu com... procuro uma. Não é necessário. Primeiro aprende-se necessariamente com a tempestividade do presente plano. Na vertente de porque é que estamos a discutir o plano 1 e o plano 2, ou seja, o tal caderno 1, que é o diagnóstico, e o caderno 2, que é o plano de ação, e não estamos aqui também a discutir, já que ele vai vigorar já em 2022, e, portanto, porque é que vamos adiar aqui ou protelar para abril, conforme mencionou, o plano 3, que é o plano operacional. Portanto, o porquê é que não estamos aqui já a discutir os três, porque faria todo sentido, estamos aqui, portanto, a discutir medidas para o futuro e um plano a 10 anos, do porquê não discutir tudo tempestivamente. Primeira questão que eu colocaria. A segunda era, portanto, se este Plano Municipal de Defesa da Floresta, que é obrigatório, como já sabemos, isto envolve atribuição ou dotação de verbas, e estas verbas, pergunto-lhe, são diferenciadas consoante a tal perigosidade associada às áreas, ou não? Não? Portanto, relativamente... Espera aí, já agora, por uma questão de oportunidade, depois responde a tudo. Sei que eram só duas questões. Não, eram três. E a terceira é o seguinte, eu estive a ver o mapa, surgiu-me aqui só uma questão que se levanta com a atribuição da perigosidade a cada uma das áreas. E digo isto porque foi tido aqui em consideração que, portanto, para cada freguesia, portanto, foi um dos elementos, além da morfologia e da carga combustível, e eu acho que essa a 90% do município será quase idêntica, em função do último incêndio, pronto. Mas foi também os antecedentes, e os antecedentes lembrou-me aqui que já em 2013, a freguesia de Queirã, em particular, teve um grande incêndio, onde, aliás, também teve uma vítima mortal, que foi o professor Joaquim Mendes. Posteriormente, passado 4 anos, teve outro grande incêndio, conforme teve o resto do concelho, e, portanto, no mapa que aqui aparece, veio assinalado, portanto, como uma zona muito baixa ou baixa de perigosidade. Sendo certo que, do meu conhecimento pessoal, é uma freguesia que nas últimas décadas tem sido largamente afetada por incêndios. A questão que eu lhe colocaria é se foi tido em consideração exatamente estes últimos grandes incêndios que afetaram esta freguesia e porque é que ela está neste sentido, então, classificada como uma freguesia de risco muito baixo ou baixo. Relativamente ao Plano Operacional Municipal, porquê é que não está aqui em discussão agora e porquê que deveria estar? Não está porque o Plano Operacional Municipal, como disse, é aprovado normalmente na reunião da Comissão Municipal de Defesa em abril. E porquê que é em abril e não seria agora? Porque normalmente só durante o mês de março é que cada uma das entidades vai ter a definição de quais são os meios que vai colocar à disposição para o território durante esse período, designado período crítico. Significa, se me permite, podíamos então estar aqui a discutir este caderno 1 e caderno 2 também em março. Não, o problema é que o plano municipal tem que ser aprovado, portanto, e o plano operacional municipal, o tal designado caderno 3, tem que ser aprovado anualmente, todos os anos tem que ser aprovado. Portanto, o caderno 3 é aprovado todos os anos. Este caderno 1 e caderno 2 é que vigora por período de 10 anos. Enfim, ao cabo são os meios operacionais de cada ano. É a distribuição dos E a meios. distribuição dos meios que vão ser alocados. Há aqui meios que anualmente até podem ser reforçados ou não, por exemplo, com o Exército e outros meios. Sim. Pronto, Excepcionalmente. Isso é aprovado só nessa altura. É. Relativamente às verbas é uma questão mais complicada. Portanto, isto aqui há um pacote legislativo, portanto, nós sabemos que o que está aqui são as faixas de gestão de combustível. Quem é que é responsável por fazer as faixas de gestão de combustível? Nas estradas nacionais, as infraestruturas de Portugal, nas estradas municipais, a Câmara Municipal, a rede primária da entidade do ICNF, à volta dos edifícios isolados, que são os proprietários dos terrenos, portanto, e não há pacote financeiro, financeiro para tal. Eu também vi, portanto, no âmbito desta documentação, que também está previsto, portanto, e bem,
parece-me neste particular, a renovação da frota de sapadores, portanto, a implementação de mais equipes de sapadores florestais, também a criação de incentivos, portanto, neste particular, à reflorestação, não é? E presumo que e outros, e portanto, presumo que estas verbas, no caso em particular da reflorestação, terá maior incidência nas áreas a quem é dada prioridade em função da perigosidade em detrimento das outras. E, portanto, o que eu lhe pergunto é se há afetação, atento a esta classificação de verbas diferenciadas para as zonas mais, ou seja, classificadas de maior perigosidade em detrimento das demais. Isto é uma pergunta direta. O que está aqui feito é uma estimativa orçamental. E esta estimativa orçamental não quer dizer que haja qualquer tipo de, para a questão da florestação, se for o território for a Câmara Municipal, obviamente a Câmara Municipal tem que pagar. Para os particulares terão que procurar algum incentivo nos programas comunitários, eventualmente no PDR, para poder concorrer e beneficiar desse valor. Óbvio que aqui não há distribuição. Mas não me respondeu. Nesta estimativa orçamental, pergunto-lhe diretamente, há diferenciação para as freguesias classificadas com um nível de perigosidade elevado ou muito alta, em detrimento das que estão classificadas como baixa ou muito baixa? Não. A estimativa orçamental que é feita é em função da área que é preciso intervir. Imagine, na freguesia A precisa de intervir em 1000 hectares, a estimativa é X. Na freguesia B é 200 hectares, é em função desses 200 hectares. Não há aqui qualquer tipo de majoração ou diferenciação entre prioridade alta, baixa ou média, não há. A questão do Dr. Tiago é à luz da congruência, não é? Portanto, nós temos 10 meios operacionais ao dispor, ou teremos, quando for aprovado, e temos um mapa que, pronto, até estamos aqui a questionar a coloração das manchas, tivemos a mesma questão, portanto, não sei qual foi o período que foi considerado, ou se abrange ainda o incêndio de 2013, também estamos a falar da freguesia de Queirã, que também tem... Todo o Conselho, isto é uma equação de 3 fatores, como o vereador explicou. Certo. É um algoritmo que faz o cálculo do risco de incêndio, não é definido por nós. Isto é automático, portanto não tem a mão humana, diga-se assim. Portanto, é colocado no computador, no sistema de informação geográfica, as 3 variáveis. Portanto, Carta de Ocupação do Solo, 2018, a COS, que é fornecida pela Direção-Geral do Território. O histórico de incêndios dos últimos 10 anos. Portanto, todos os incêndios estão cartografados, a área ardida está lá colocada. E o clive também é o que é. O modelo digital do terreno, isto cruza as 3 variáveis. Não era aí, e pixel é pixel, isto não é. Não era esse o ponto central. Esse foi uma observação que é pertinente e que o cidadão comum, quando olha para o mapa, questiona. É natural. Pronto, independentemente de ser um algoritmo assente em 3 premissas que são invariáveis e que não têm nenhum tipo de viés, porque estão balizadas no tempo, acreditamos que o algoritmo estará bem parametrizado. A seguir, a segunda questão que se coloca, que também é aquela que o cidadão comum colocaria, e posto isto, acho que nada temos a opor ao Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, bem antes, pelo contrário, é um flagelo que nos afetou a todos, excepto o ano de São Miguel do Mato. Muito obrigada. Acho que nos afetou a todos, mesmo São Miguel do Mato. Estamos a falar de uma questão relacionada com a distribuição dos meios, porque senso comum determinaria que as zonas a vermelho teriam uma incisividade das medidas e dos meios mais efetiva. Pronto, era essa a questão. É essa vigilância de preocupação. A preocupação de vigilância que às vezes uma questão é... Mas essa... Com as questões de meios de combate... Essa questão da distribuição dos meios é feita anualmente no Plano Operacional Municipal. Tal ponto. Pronto. Depois há outra questão que eu acho que também vai responder um bocadinho àquilo que o vereador colocou, que é a questão da avaliação das necessidades em função do teatro ou do cenário que encontramos. Onde é que nós fazemos uma intervenção em função daquilo que podemos alocar dos meios, seja de faixas de gestão de combustíveis, seja de candidaturas, que isto entronca com as limpezas, com as plantações e outro tipo de ações de gestão, nas áreas do município, naturalmente. Em algumas candidaturas estamos apresentado, porque são investimentos avultados, e as faixas é em função daquilo que encontramos relativamente à segurança das vias de primeira ordem, seja estradões ou caminhos florestais, não só a intervenção no caminho, mas também nas faixas, e na questão das estradas. E aí onde nós estamos investidos,
com este, com os outros planos e com as intervenções que estamos a alocar anualmente. E é aí que estamos a intervir. Agora, na prática também há aqui uma questão que não é linear. Em que sentido? O facto de algumas manchas que estão aqui que consecutivamente têm ardido, o risco de incêndio e a perigosidade em primeira linha que nos preocupa mais, que é a defesa das populações, dos bens, das aldeias, daquilo que é mais preocupante, estas manchas não têm uma inflamabilidade e uma perigosidade de poder afetar essas infraestruturas, digamos assim, ou os povoados, ou o risco até para as pessoas, proporcional à interpretação só da mancha. Tem que ser em função daquilo que encontramos depois do mato, da densidade, há aqui incêndios. Estas zonas estão mais encarnadas no alto da cota mais elevada, tem mato hoje, se calhar, menos de meio metro. Mas temos aqui áreas amarelo que pode ter, e tem, como sabem, as posições que têm tomado públicas sobre aquilo que não foi feito, estrutural, estratégia de ordenamento do território, com 4, 5 metros de altura, gestas, mato, conjugado com um potencial até de regeneração natural de árvores, podem, sendo gerido, faz uma nova floresta ou constrói uma nova abordagem da ocupação de solo. Portanto, o facto da perigosidade é importante para combate, para vigilância, para conseguir até ter barreiras com a rede primária, por exemplo, de não haver passagem para as zonas dos aglomerados, importante, certo? Agora, relativamente àquilo que é o património, aquilo que é a perigosidade do que hoje encontramos, efetivamente, não é diretamente proporcional ao que está no terreno, porque se verificarem e observarem estas manchas com a realidade, pode a consequência e serem incêndios consecutivos agrava e faz com que seja alaranjado ou avermelhado toda esta mancha. Só o facto de haver muitos incêndios. O que quer dizer que, em termos de ocupação de solo e de estrutura de solo, está a diminuir, é de maior altitude, e o mato hoje, por exemplo, no alto da Nogueira, por exemplo, tem mato que não tem mais, algumas zonas, não é? Eu estou a dizer em termos genéricos, estou a lembrar-me da área de perímetro florestal, não tem mais de 1 metro de altura, garantidamente. E, portanto, agora tem havido esta estratégia, que é procurar, no âmbito das nossas competências e onde podemos intervir, ou candidatar, ou fazer planos práticos de ação, temos procurado ou candidaturas ou fazer por intervenção direta e pelos nossos meios. Desculpa, era só para acrescentar aquilo que colocou. Pronto, eu só gostava de dar uma pequena nota, até porque tenho raízes em Carvalhal de Vernidas e conheço mais ou menos, não só com o histórico de 10 anos, mas com o histórico de 39, a quantidade de incêndios que atravessou aquele território, que também estão relacionados com a contiguidade a 2 outros concelhos, com uma área florestal, uma área com matéria combustível, que tem uma gestão muito própria, não é? E não sendo da área, suponho que eventualmente haja ali, suponho não, é aquilo que é dito pela população, portanto há ali um corredor de passagem em que um incêndio que se inicie numa determinada área do concelho de Águeda ou que se inicie numa determinada área do concelho de Tondela subirá a serra e consumirá uma determinada parcela do território, e isso tem-se verificado. Nós partilhamos da preocupação de todos no que diz respeito à distribuição dos meios e não achamos que nenhuma área deva ficar desfalcada. Embora o vermelho, o laranja, o amarelo defraudem um bocadinho essa perspectiva de que haverá menos matéria combustível ou mais matéria combustível. Em teoria havia o levantamento dessa matéria combustível como um pressuposto do algoritmo. É importante perceber, e isso é que é relevante, se nas áreas onde classicamente ou ciclicamente existe esse tipo de eventos, se haverá maior incisividade dos meios e maior incisividade operacional. Pronto. É uma questão que veremos Sim. depois também em abril, em conjunto. Certo, mas dizer-lhe que tem sido essa precisamente a preocupação nessas zonas, mas já agora, por acaso, a questão é inversa.
os incêndios mais relevantes que têm acontecido e têm passado por aquelas zonas têm começado, infelizmente, também no nosso concelho. E presenciei, aliás, era vereador da Proteção Civil, incêndios de 2003, 13, peço desculpa. Conheço um incêndio que começou na Penoita e que varreu e depois derivou para a Águeda nos anos 90 e depois foi para os concelhos vizinhos, Águeda e também Tondela. Mas independentemente disso, tem havido uma cobertura com os meios, estou a falar da vigilância e combate, primeira intervenção, das equipas de sapadores e as equipas de bombeiros e as equipas do município, precisamente com linhas de vista e linhas de atuação rápida, e que este corredor, onde a Sra. Vereadora estava a colocar, precisamente como um ponto estratégico de localização de meios. Ou de ter um corredor, aliás, porque há ali vias que são estruturantes para isto, para ter essa visibilidade e esta possibilidade de intervenção, e tem sido muito da nossa estratégia, Penoita, Estrada de Covas, Fornil de Monte, ou do Fornil de Monte, e Estradões e aquelas zonas de Comiada. Tem sido muito da área de vigilância e intervenção, e temos conseguido fazer com muita competência nestes vários intervenientes, também, como disse o vereador Carlos Oliveira, explicou, muitos deles conseguem-se rapidamente controlar, muitos mesmo, de forma muito significativa, porque é a primeira intervenção, está próximo, porque senão as coisas tinham, de certeza, ainda uma fotografia mais complexa. Pronto, Pronto, agora é isto. só para finalizar, houve então esta articulação com os planos municipais dos concelhos limítrofes? Também, porque no quadro da CIMA até temos um gabinete técnico intermunicipal que faz a articulação dos vários planos e também temos neste momento na região brigadas específicas para poder trabalhar os territórios não só numa perspectiva global e intermunicipal. Okay. Muito bem. Podemos colocar à votação os dois documentos em conjunto, porque é um ponto também da ordem de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. São uns 15 dias úteis? Sim. 15 dias úteis, certo. O quinto ponto, agrupamento de escolas de Vozela, uma ratificação de protocolo de cooperação com o Clube Ciência Viva. O vereador também se faz favor, faz uma explicaçãozinha. Este protocolo tem a ver com uma designada bazuca, o TRA abriu um aviso para as escolas poderem concorrer a Clube Ciência Viva. Portanto, as parcerias eram um fator de majoração das candidaturas. Para o mérito para a apreciação do Com a mérito da apreciação. Portanto, isto basicamente é a escola que pretendeu concorrer, portanto, e tem toda a lógica de fazer concorrer, uma vez que nós estamos a criar nós, município, o Polo Criativo Centro de Ciência Viva, faz toda a lógica, portanto, fez aqui o protocolo para poder ver se a candidatura é aprovada e a escola consegue ter um Clube de Ciência Viva a funcionar. Já agora, em que eixo do PRF? Não sei se posso verificar. Eu mando Posso até enviar o aviso. Muito bem, podemos colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O sexto e último ponto, operações orçamentais, região diário de tesouraria. Operações orçamentais 846.432,37 €. Operações não orçamentais 46.802,03 €. Fim da nossa ordem de trabalhos. Estou por encerrar a sessão. Desejamos a todos um bom fim de semana.